Fala galera, beleza? Hoje nós iremos falar um pouquinho a respeito do nosso sistema endócrino, mais especificadamente lá do pâncreas, uma glândula denominada de glândula mista, ou seja, ela funciona tanto como glândula endócrina como glândula exócrina, produzindo tanto insulina e glucagon, dois hormônios, então eles são do sistema endócrino, quanto o suco pancreático, fazendo parte então do sistema digestório. Vamos lá? Como eu falei, essa glândula mista, né, ou também denominada de anfícrina, o pâncreas irá produzir tanto o suco pancreático, relacionado à digestão, quanto a insulina e o glucagon, que está envolvido no sistema endócrino. O nosso pâncreas ele é formado por diversos tipos celulares, dentre eles as ilhotas de Langerhans, ou ilhotas pancreáticas. Essas ilhotas de Langerhans ou pancreáticas, elas são também divididas em dois tipos, tá? As células alfa, que vão produzir o hormônio glucagon, e as células beta, que irão produzir o hormônio insulina. A insulina, tá? Ela é produzida então por essas células beta, e só vale lembrar que 70% das células ilhotas pancreáticas são células beta, ou seja, irão ter uma grande produção de insulina. Tá, mas para que serve essa insulina? A insulina, quando liberada, ela irá fazer com que aumente a permeabilidade celular das células, né, para a glicose, fazendo com que as células absorvam mais a glicose que estavam na corrente sanguínea, tá? Então, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, um docinho que era lá da festa da minha filha e comer, isso aqui é açúcar puro, tá? Muito açúcar. E esse açúcar será então digerida e posteriormente será absorvido lá no meu intestino. Tá? Lá no intestino delgado absorverá isso aqui na forma de glicose. Então, daqui a um tempo, minha corrente sanguínea estará cheia de glicose. E essa glicose, então, não pode ficar em alta concentração lá no meu sangue. Por isso, as células beta lá do meu pâncreas irá liberar a insulina, que aumentará a permeabilidade das células para que essas venham a absorver essa glicose, tá? E é interessante também que essa insulina vai lá nas células do fígado e também dos músculos estriados esqueléticos e manda fazer com que a glicose que ali chegue venha, além de ser utilizada, tá? Ela venha se unir uma glicose à outra, formando uma molécula gigante, cheia de glicose, uma unida à outra. Essa molécula é chamada de glicogênio, que é o nosso polissacarídeo de reserva. Então fica reservado lá. Caso então eu fique 3, 4, 5 horas sem comer, eu não vou desmaiar por falta de glicose. O que acontece? Lá nas células alfa do meu pâncreas, ocorre a liberação do outro hormônio, tá? Células alfa liberarão o glucagon, que vai fazer uma ação antagônica, ou seja, diferente lá da insulina. O que ele vai fazer? Ele vai fazer com que esse glicogênio seja quebrado e ocorra a liberação de glicose para dentro da corrente sanguínea, estabelecendo o meu padrão glicêmico, ou seja, o nível de glicose entrará então ao normal e eu não vou desmaiar. Então, só veja essa figurinha aí para você entender melhor. Olha lá. Então aqui nós conseguimos visualizar como ocorre todo esse processo, tanto da utilização da insulina quanto do glucagon. A pessoa, por exemplo, comeu, né, um alimento rico em algum carboidrato aí, ele vai ser absorvido lá no intestino na forma de glicose. Então aumenta-se a taxa de glicose no sangue e isso estimula as células beta a produzirem insulina. Essa insulina, então, aumentará a absorção de glicose pelas células e fazendo com que o fígado venha absorver e armazenar a glicose na forma desse polissacarídeo chamado de
glicogênio. Passei um tempo sem comer, 4, 5, 6 horas sem comer, abaixa a taxa de glicose no meu sangue, isso estimula as células alfa do meu pâncreas a liberar glucagon, que ao cair na corrente sanguínea faz com que esse glucagon chegue ao fígado, falando: fígado, libera glicose, tá? Porque a pessoa vai desmaiar. Então, o glicogênio é quebrado e liberada a glicose na corrente sanguínea e se estabelece a padrão glicêmico normal, tá? Só que ao aumentar a taxa de glicose, ele vai inibir as células alfa que produzem o glucagon. Então a pessoa para de produzir glucagon, tá? Só lembrando, se está com baixa taxa de glicose, eu não posso levar a glicose que ainda tem para o fígado. Então, a baixa taxa de glicose no meu sangue inibe as células beta que não produzirão mais insulina para retirar ainda mais a glicose do sangue. Vale recordar também que existe uma doença que está relacionada a esses hormônios, tá? O hormônio insulina, por exemplo, que é a diabetes. Tá? A diabetes mellitus, ela tem dois tipos. O tipo 1, também chamado de diabetes juvenil, porque ele ocorre antes dos 40 anos, e essa diabetes ela é devida ao pâncreas, as células beta diminuírem em quantidade, consequentemente diminuindo a quantidade de insulina produzida. Então a pessoa não tem uma alta permeabilidade à glicose e então a glicose fica lá dentro da corrente sanguínea. Essa pessoa então, que tem a diabetes tipo 1, ela é insulinodependente, ela precisa diariamente injetar insulina na corrente sanguínea para que ela possa normalizar a concentração de glicose, porque essa insulina injetada vai fazer com que a glicose entre dentro das células do seu corpo, entre dentro das células do fígado e dentro das células musculares e também lá das células gordurosas, do adipócitos, tá bom? Um outro tipo de diabetes é o diabetes mellitus tipo 2, também denominada de diabetes tardia. Por quê? Porque ela tende a ocorrer após os 30 anos, né? Então o que acontece? Esse, diferentemente do diabetes tipo 1, tá? Essa diabetes não é devido à falta de insulina. A pessoa produz insulina normalmente, tá? O problema é os receptores de membrana. A membrana plasmática das células dessa pessoa não conseguem absorver, tá? A glicose. Então, ele não reage à insulina, não absorve a glicose e a pessoa tem alta concentração de glicose no seu sangue. O que vai acontecer? Não adianta injetar insulina porque ele já produz insulina. Então, essa pessoa precisa tomar medicamentos que simulem a ação da insulina, aumentando a permeabilidade celular, tá? A permeabilidade da membrana plasmática, para que essa pessoa consiga absorver então a glicose, reduzindo a concentração de glicose no seu sangue, tá? Só lembrando, uma pessoa que tem diabetes tipo 1, por exemplo, que não consegue utilizar essa glicose fica no seu sangue. Essa pessoa então, quando faz a filtração do seu sangue, devido à alta concentração de glicose, os néfrons não conseguem fazer a reabsorção de água, por isso a pessoa vai então urinar bastante, tá bom? É um dos sintomas que nós temos dentro do diabetes. Outra, por exemplo, como ela não consegue utilizar a glicose para a produção de energia, ela acaba utilizando proteínas, lipídios, fazendo com que a pessoa tenha perda de peso, ela começa a emagrecer, tá bom? Vale lembrar que existe um outro tipo de diabetes que não tem nada a ver com o sistema lá do pâncreas, tá? Esse é denominado de diabetes insípida, tem a ver com outro hormônio chamado de ADH. Esse hormônio ADH, produzido lá no hipotálamo e armazenado lá na neurohipófise, ele, o nome já diz, hormônio antidiurético. Ou seja, ele aumenta a absorção de água pelos néfrons, tá? E ao reabsorver essa água, você urina menos. Se você não produz uma concentração ideal, o ADH,
você acaba urinando muito e, consequentemente, bebendo muita água, mas muita água mesmo, tá bom? Pessoal, ficamos por aqui. Espero que todos tenham gostado. Se você gostou, curta esse vídeo, compartilhe com seus colegas, tá? Faça os seus comentários e assim que eu conseguir, eu vou responder cada um deles. Um forte abraço, até mais e tchau, tchau!